Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para nós comentarmos juntos um comentário de André. Ele fez um comentário no meu vídeo anterior. Eu fiz um vídeo explicando a Trindade. Provavelmente você já assistiu este vídeo aqui, né? Na última vez. Trindade, conhecendo o Deus bíblico. Eu fiz este vídeo para ajudar você a compreender a Deus como um ser, né? Uma essência divina, e as relações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E André Pires foi um dos que comentou em nosso canal, e ele fez aí, né, um elogio. Quero agradecer ao André pelo elogio, né, que ele elogiou a didática de explicar esses assuntos complexos. E ele falou sobre dificuldade de entender o texto de João, capítulo 10, versículo 30, que ele diz que é insuficiente para entender a doutrina da Trindade, porque fala-se ali de uma pessoa só, né, que seria o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um. E aqui ele coloca aqui, né, e não três, como a Trindade requer. É verdade que esse versículo isoladamente não se pode ser usado como uma base para toda a doutrina da Trindade. Nisso o André está certo. E eu respondi agradecendo e dizendo que faria um vídeo para comentar sobre esse determinado assunto. Então hoje, este vídeo é justamente para comentar este comentário do André e trazer um ensino sobre a relação de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. A primeira coisa, ele falou que aquele texto ele é insuficiente para falar da divindade do Espírito Santo, mas eu selecionei aqui alguns textos falando do Espírito Santo como Deus, independente daquele outro texto de João capítulo 10. Olha só em Mateus 12, né, Jesus falando sobre a blasfêmia. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, neste texto de Mateus 12, 31 e 32, não vemos aqui presente a pessoa do Pai, mas sim a do Filho e a do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Pai, contra o Filho será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então vemos aqui a terceira pessoa da Trindade. O outro texto falava sobre o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um. Neste texto aqui, fala da distinção do Filho e do Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Filho terá perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem aqui e nem no futuro. Em Atos 5 também, conta a história ali de Ananias e Safira, que corromperam, mentiram sobre o valor que estavam contribuindo na igreja primitiva. E o apóstolo Pedro o chama e fala sobre o pecado deles. Então, vamos ver aqui o que Pedro diz a Ananias. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses o valor da herdade. Aí lá na frente fala, ó, guardando não ficava para ti, e vendia não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui no versículo 3 diz, para que mentistes ao Espírito Santo. E aqui diz que não mentisse aos homens, mas a Deus. A mentira contra o Espírito Santo é uma mentira contra Deus. Se o Espírito Santo é chamado de Deus, logicamente ele é Deus. Aqui nesse texto, o Espírito Santo é Deus. Quando Jesus fala de subir ao Pai e pedir ao Pai que enviasse outro Consolador, né? Eu subirei ao Pai, rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador. Jesus está falando de um outro semelhante a ele. Não vos deixarei órfãos. Né? Eu subirei ao Pai, rogarei ao Pai, para que envie outro Consolador. Eu, o Pai e outro. Então, 3 pessoas ali, num versículo apenas de João, capítulo 16, né? João, capítulo 14, 15, 16, onde fala ali do sermão de despedida de Jesus. E ele fala que subiria ao Pai,
rogaria para que enviasse outro Consolador. Então não tem dificuldade de entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo com estes versículos. Mas o que eu quero trabalhar aqui hoje é a relação de Jesus e o Pai. A relação de Jesus com seu Pai. Porque falamos no último vídeo, onde Jesus afirma ser menor que o Pai. Né? O único que é bom é Deus, Jesus disse certa vez. Ele falou também que o Filho do Homem não sabe a hora de tudo, e sim o Pai. Como entender esse texto de Jesus falando que é menor que o Pai e não dizer que Jesus é um Deus menor? Como falamos isso? Né? Que Jesus é igual ao Pai, ao mesmo tempo que é menor que o Pai. Então eu preparei aqui um estudo para vocês, para que possamos compreender essa relação de Jesus e o Pai. A pergunta é: Jesus é Deus como Pai? Primeiro, o paradoxo novamente. Uma aparente contradição na palavra de Deus. E nós vamos abordar aqui esse paradoxo. Como foi feito no último vídeo. Eu trabalhei os versículos que pareciam contraditórios e depois nós o reunimos e explicamos essa aparente contradição na Bíblia. Primeira, eu separei um conjunto de versículos que fala de Jesus ser humano. Jesus humano como nós humanos. Aqui tem um tanto de versículo falando sobre Jesus como humano. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aquele dia da volta de Cristo, no redimir de todas as coisas, o Pai sabe a hora e o Filho não. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então esses versos aqui mostram uma distinção de Jesus para com seu Pai. E aparentemente mostra a sua pequenez em relação ao seu Pai. E de fato quando ele falava isso, ele estava se referindo a uma coisa real. E de certa forma ele realmente é menor que seu Pai. E nós vamos analisar esses versículos. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas espera aí, como que Jesus crescia? Ele não era Deus. Deus não precisa crescer, ele já é completo, ele já é perfeito, ele já é completíssimo em si mesmo. Né? Um dos atributos de Deus é sua perfeição, é sua completude, é sua infinitude. Então como que o infinito pode crescer? Né? Então vamos ver isso aqui no estudo nosso de hoje. E aí vem os outros versos, né, o conjunto de versos que fala sobre a parte, né, o Jesus divino. Né, quando a fala dele demonstra a sua divindade, e essa divindade sendo completa. João 1,1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui nós temos alguns atributos divinos em Cristo. Primeiro, no princípio era. Ele não se tornou, ele era o Verbo. Em Lucas 2,52 fala que ele crescia. Em João 1 fala que ele era. Né? Ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Aqui fala da distinção do Filho e do Pai. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era distinto de Deus. Né? E o Verbo era Deus. João 20,28. Tomé disse ao Senhor, né, a Jesus quando chegou para ele, mostrou para ele as feridas da mão e do seu lado. E Tomé respondendo, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé adora Jesus dizendo, és o meu Senhor e és o meu Deus. Não seria blasfêmia adorar a Jesus e chamá-lo de Deus e chamá-lo de Senhor se ele fosse um Deus menor? Então, no versículo 1 de João 1, nós temos a eternidade do Verbo. No princípio era. E agora nós vemos Jesus recebendo a adoração para si, sem questionar. Só Deus merece adoração. E Jesus recebe essa adoração para si, ou seja, ele é de fato Deus. Hebreus de 1, 7 e 8, né? Ficou 87 aqui, mas é um erro de digitação. Você pode ler na sua casa. Ainda quanto aos anjos diz,
porque a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Esse é o lidar de Deus com os anjos. Mas quanto ao Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então Deus, dirigindo-se aos anjos, diz: labaredas de fogo, meus ministros. Mas quando se dirige ao Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Então, tem Deus chamando o Filho de Deus. Tem o Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Cristo, ele é chamado de Deus aqui em Hebreus, capítulo 1, verso 7. Deus, com D maiúsculo, né? O Adonai, como está escrito lá no Salmo 110. Disse Yahvé a Adonai: senta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por escabelo dos seus pés. O Senhor disse ao meu Senhor, a divindade de Jesus. Mateus 14, 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então Jesus, ele era o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus, e ele é igual ao Pai. Só que nos outros textos, Jesus é menor que o Pai. Jesus não conhece todas as coisas. Como pode? Ele não conheceu o dia da sua própria volta. Em João, no capítulo 2, no finalzinho, ele conhece o coração dos homens, mas aqui ele não está conhecendo a hora de vir buscar a sua igreja. Então vamos para a solução. União hipostática. Nós temos uma junção do humano e o divino em Jesus. Chamamos isso de pessoa teantrópica, né? Pessoa teantrópica, ou seja, a junção do Filho, do Logos, do divino com o humano. Em João, no capítulo 1, nós temos ali: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14, e o verbo se fez carne. Então, quando Cristo assume a natureza humana, é como se o eterno estivesse entrando no corpo de um temporal. E há ali, sim, um sujeito divino com duas naturezas, humana e divina. Um sujeito, um eu. Por isso ele fala: eu e o Pai somos um. Só tem um eu no Filho. E este eu é composto por duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Então, quando você vê Jesus falando assim, o Pai sabe, eu não sei. Quando você lê o versículo de Coríntios falando que Jesus está à direita de Deus, até que os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Nós vemos ali Jesus, no final de tudo, entregando um reino ao seu Pai. Deus, né, é o cabeça de Cristo, e Cristo cabeça do homem, e assim por diante. Porque Jesus não deixou de ser homem depois que ele ressuscitou. Ele ressuscitou com um corpo humano, osso e carne. Esse corpo humano foi glorificado, por isso diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro a ressuscitar com um tipo novo de corpo. Então ele continua sendo humano e divino. E na questão humana, ele é o nosso advogado, ele é menor que o Pai, ele está sujeito ao Pai enquanto humano. E divino, ele é igual ao Pai. Ele tem a glória semelhante à do Pai. Ele recebe adoração como Pai. E ele virá divinamente irado juntamente com o Pai. Por isso que diz lá em Apocalipse capítulo 6: quem nos esconderá da ira de Deus e do seu Cordeiro? Então a pessoa divina de Cristo, ela também tem em si a humanidade. Então quando ele fala da sua temporalidade, da sua fraqueza, ele está falando com respeito à humanidade de si. Só para você ver, um argumento que Jesus fala com os judeus, ele está ali dialogando com os judeus, e ele fala bem assim: antes de Abraão existir, eu sou. Antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Os judeus, eles pegaram em pedras para matar Jesus porque ele estava se fazendo igual ao Pai. Antes de Abraão existir, eu sou. O eu sou é uma pronúncia apenas para Deus. Um homem não pode falar eu sou. Só Deus pode. Que fala da essência divina, um ato puro, uma perfeição pura, algo que não muda, imutável em si.
Ele era plenamente Deus. Por isso ele fala, eu sou. Passado, presente e futuro, ele é. Ele não é mutável, ele é Deus. E antes de Abraão existir, porque ele está falando que ele é eterno. Mas os judeus pegaram em pedras porque não conseguiram compreender essa verdade. E o que eles disseram? Não tendes ainda 50 anos e fala que Abraão te viu? Né? Quando ele fala assim, quando ele fala, Abraão me viu e se alegrou? Então ele fala, os judeus falam, não tem 50 anos e fala que Abraão te viu e se alegrou em ter te visto? Os judeus não conseguiram compreender as duas naturezas divinas. Né? As duas naturezas do Filho. As duas naturezas de Cristo, na verdade. Não duas naturezas divinas. As duas naturezas de Cristo, humana e divina. A sua humanidade tinha ali 30 e poucos anos. Mas a sua divindade foi sempre e desde a eternidade. Presente, passado e futuro. Enquanto humano, ele é filho de Maria, descendente de Davi segundo a carne, mas ele é Deus eterno, o Senhor do universo, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é Jesus, Deus e homem ao mesmo tempo. E filho do Pai, distinto do Pai, mas Deus semelhante ao Pai. Então, união hipostática fala da união. Temos aqui um sujeito divino, um eu, que é humano e que é divino. Enquanto divino ele é a água que sacia a sede, enquanto divino ele é o pão que alimenta quem tem fome. Enquanto humano, ele padece necessidade, ele sofreu, ele foi esmagado na cruz do Calvário, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele teve sede na cruz, mas ele ainda era a fonte das águas da vida. Os judeus não conseguiram compreender, por isso o crucificaram, por isso o quiseram matar, porque não entenderam que um dia nasceria um menino, que seria o filho dado por Deus, que ele era Deus eterno, Pai da eternidade, e sobre os seus ombros estava o reino de Davi. Mas eles não conseguiram reconhecer em Cristo a eternidade, não conseguiram conhecer em Cristo a sua divindade, não conseguiram conhecer em Cristo a sua glória. Mas Tomé reconheceu e disse, o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. E adoraram a Cristo. Tomé, os seus discípulos, os seus companheiros de ministério, adoraram a Jesus, louvaram a Jesus, porque viram em Cristo o Logos, o Verbo de Deus, o divino Filho do Senhor. E aqui temos alguns exemplos bíblicos. Segundo Pedro 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo que Jesus é nosso Deus. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, a seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi. Segundo a carne ele é filho de Maria, segundo a carne ele é descendente de Davi, mas a sua divindade percorre a eternidade. Veio da descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3, né? A sua divindade, o verbo era Deus, João 1:1. E aí vemos as duas juntas, né? As duas verdades juntas. Era um paradoxo, uma aparente contradição, mas agora junta-se. O verbo se fez carne, e Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. O filho de Deus nasceu de uma mulher, mas ele era filho de Deus. Por isso, quando Maria chega para Jesus e fala para Jesus, ó Jesus, o vinho acabou. Jesus responde, que tem eu contigo, mulher? Ele responde isso, não é porque ele estava desrespeitando a sua mãe ou humilhando a sua mãe, não. Mas que para que Maria conseguisse ver nele não somente o filho dela, mas ali também estava o Filho de Deus, eterno. Enquanto o filho dela, ele era temporal, ele tinha 30 e poucos anos, ele era semelhante aos seus companheiros, sofrendo as mesmas necessidades, padecendo as mesmas dificuldades, mas enquanto Filho de Deus, ele era eterno,
Ele era onipotente, onipresente, onisciente, e todos os atributos que o Pai tem no seu Filho. A única distinção é que um é o Pai, o outro é o Filho e o outro o Espírito Santo. Mas ambos são Deus eterno desde toda a eternidade. O Verbo se fez carne, assumiu a natureza humana, e Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Tira print aí dessa imagem, né? Que aí você poderá compreender melhor, raciocinar melhor. Mas, ou então você pode pegar em pedras e atirar em Jesus, por não entender essa verdade gloriosa de que ele é o Filho de Deus e ele também é o Filho de Maria. Duas naturezas em uma só. O André também comentou sobre quando Jesus estava orando no Getsemane, e ele fala assim: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. A distinção de vontade. Dentro da Trindade, na questão de Deus, né, na Trindade ontológica, ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade, a vontade de ambos não são diferentes, são a mesma. É a vontade divina. Ambos têm a mesma vontade enquanto Deus. Mas Cristo, né, o Logos, ao assumir a natureza humana, essa natureza humana também expressa sua vontade, seus medos, suas ansiedades. Jesus falou: a minha alma está angustiada até a morte. A alma estava sentindo o impacto da natureza humana. A natureza humana tem medo. A natureza humana se preocupa. Jesus não é indiferente às nossas dores. Jesus sente. Né? Jesus sente. O Gabriel até me fez uma pergunta sobre por que Jesus chorou, né? Quando viu Maria ali diante do sepulcro do seu irmão. Jesus chorou porque ele não é indiferente às nossas dores. Por isso diz Hebreus que ele padeceu em tudo, como nós. Enquanto humano ele sofreu, ele padeceu, ele se esmagou. E ele padeceu medo, ele sofreu angústia. E no Getsemane ele pediu ao Pai: passa de mim este cálice. A natureza humana se manifestou, o medo humano se manifestou. Mas então ele fala, ele foi e transcendeu. Pai, seja contudo feita a tua vontade e não a minha. Jesus suportou. Jesus esteve ali com o Pai em todo momento e obedeceu, para que seguíssemos o exemplo dele. Por isso ele foi homem, para que nós seguíssemos o seu exemplo. Ele venceu enquanto homem, para que seguíssemos o seu exemplo. Mas ele não deixou de ser Deus por isso. Ele não deixou de ser eterno por isso. Ele não deixou de ser glorioso por isso. Então a vontade de Jesus de fugir do cálice amargo vinha da natureza humana e não da natureza divina. Porque a natureza divina não tem medo. A natureza divina sabe todas as coisas. A natureza divina do Filho, ela é eterna, ela é gloriosa, ela é santa, ela é onipotente, ela é onipresente. Então, é isso aí. Vamos ver aqui se vocês compreenderam perfeitamente o que eu acabei de expor. Voltando aqui o slide para vocês compreenderem rapidamente, sem deixar dúvida alguma para vocês. Aí nós temos o paradoxo, Jesus humano, Jesus divino, vários versículos, podem tirar print da tela. A união hipostática, e aí nós temos alguns exemplos da palavra de Deus, falando sobre Jesus ser Deus e dele ser humano ao mesmo tempo. Espero que tenha compreendido. Um abraço a todos vocês. E mais uma vez eu agradeço o André que fez esse comentário no vídeo anterior, me levando a fazer esse vídeo aqui, explicando as duas naturezas divinas. Lembra da pergunta de Anselmo? Por que Jesus teve que morrer? Por que o Logos, o Verbo de Deus, teve que ir para a cruz? Porque o homem devia, mas só Deus podia pagar o pecado. Então Deus, Filho, se fez carne, assumiu a nossa natureza humana e, enquanto homem, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, para que, crendo nele, nossa dívida fosse anulada, perdoada e tivéssemos então acesso ao Pai. Deus abençoe você, que a paz de Cristo esteja sobre sua vida.